Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira e vamos para mais um vídeo de Fluminense nesse dia 7 de maio de 2025, quarta-feira. Temos muito para falar aqui, o dia ontem foi agitado, vamos falar sobre um jogador que estava lesionado, voltando a ser relacionado após quase 2 meses. Falaremos também sobre Renato Gaúcho, que não vai viajar para a Bolívia contra o jogo contra o San José. Traremos ainda jogador importantíssimo do Fluminense recebendo reajuste salarial e um nome para ficarmos de olho que pode ser o próximo reforço do Fluminense. Então, fiquem aí até o final do vídeo e vem com a gente. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo de Fluminense. Antes de começar, peço para os amigos deixar aquele like maroto. Também não esqueça de dar aquele hypar que fica ali depois do like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, aquele famoso sininho. Você pode também, para ajudar a gente, ser membro do canal, né? Seja membro do canal, faça parte lá do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tenha prioridade nos seus comentários, nas lives, concorra a prêmios e além de poder ajudar a gente também, né? E para finalizar, siga a gente nas redes sociais, está aqui embaixo, @pitaco_tricolor, beleza? Então vamos lá. Vamos começar, porque como tem muita coisa, para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? Vamos começar falando sobre Isaac. O que temos para falar sobre Isaac? Segundo o repórter Vene Casagrande, Isaac será relacionado para o jogo contra o San José amanhã pela Sul-Americana, né? A joia de Xerém, o jovem jogador, volta após ter sofrido uma lesão no dia 22 de março, no jogo do Sub-20 contra o Internacional lá no Sul. Ele machucou e teve a lesão no ligamento colateral medial, o mesmo, por exemplo, que teve Germancano. Então, a gente está falando aí dia 22 de março, um mês e meio, né? Um mês e meio de recuperação sem a necessidade de cirurgia. Uma boa notícia, teremos Isaac de volta para o jogo de amanhã. Vamos falar agora sobre Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho não irá mais uma vez ao jogo da Sul-Americana, dessa vez lá contra o San José, lá no alto do morro. E aí a justificativa foi que ele passou por uma ablação lá em 2020. A ablação, para quem não se lembra, foi o mesmo procedimento que teve Paulo Henrique Ganso nesse ano de 2025. Então, o Renato fez essa ablação em 2020 e, clinicamente, não é uma viagem indicada. Mas aí a gente vai para a parte do outro lado, né? Vamos contrariar essa história um pouquinho. Ano passado, o mesmo Renato Gaúcho esteve em La Paz. Esteve em La Paz com o Grêmio, né, para enfrentar o The Strongest, lá 3.650 metros de altura, e o Renato Gaúcho esteve lá. E dessa vez com o Fluminense, clinicamente ele não pode ir. Então é mais uma dessas situações que a gente vê, né, do Renato estando ausente do comando do time. Esperamos que isso não respingue no relacionamento, esperamos que não respingue na confiança que o elenco possa ter nele. Então não teremos mais uma vez nosso comandante à beira do campo para a partida de amanhã. Vamos falar agora sobre a nova camisa branca do Fluminense, a camisa número 2, a camisa que teve que ser adiantada pela Umbro, adiantado o seu lançamento pela Umbro, por causa do Mundial, né? A camisa deve ser lançada hoje e a venda começar na sexta-feira. Por quê? Porque no domingo já teremos a estreia dela contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo vai acontecer lá na Arena MRV e o Fluminense deve estrear essa camisa 2 versão 2025. Então, para quem ainda não está ligado em mais ou menos como vai ser a camisa, ela vai ser majoritariamente toda branca e com faixas verde e grená
nas laterais, né? Além disso, vão ter desenhos e frases nas mangas e na gola, né? Então, ansiosos aí para ver essa camisa branca, o Fluminense, ano passado, para muitos torcedores, o Fluminense tinha na sua camisa branca uma camisa amaldiçoada, uma camisa que dava azar, né? Então, preferiram botar a culpa na camisa do que no desempenho do time. Tomara que dessa vez seja diferente, né? Vamos falar agora sobre o John Arias. John Arias que vai ganhar um reajuste no Fluminense. O reajuste que estava previsto em contrato quando ele fez a renovação até 2028. E essa meta ela foi batida após o jogo da Aparecidense pela Copa do Brasil. A gente buscou, né, informações de qual seria essa meta e a gente recebeu a informação de que a meta correspondia a 1.800 minutos jogados, ou seja, 20 jogos. O Arias aí ele já bateu, já está com quase 1.900 jogos, então John Arias vai ter o seu reajuste salarial, é o maior salário do elenco tricolor e com toda a razão, com todo o merecimento do melhor jogador da América do Sul, né? Ainda falando de John Arias, a gente teve o André Rissec da Sport TV, né? Rasgando seda aí para o John Arias, elogiando o John Arias para caramba. Ele que apresenta o Seleção Sport TV, ele disse as seguintes palavras sobre o John Arias, né? Abre aspas para o André Rissec. O Arias é um jogador internacional atuando no Brasil hoje. Eu entendo quem, por exemplo, for montar o seu time no Brasil e começar escolhendo John Arias. Entendo que ele entrega muito. Hoje, ele é um jogador muito diferente. Fecha aspas para o Rissec. E aí, concordam com o André Rissec? O André Rissec, às vezes, é meio polêmico, mas eu acho que dessa vez ele matou a pau, acertou e colocou o Arias no seu devido lugar, né, como um grande jogador, uma das grandes figuras dentro de campo do Brasil nesse ano de 2025, e não é de agora, né? O Arias já vem sendo um grandíssimo jogador, um dos melhores do Brasil, há pelo menos aí uns 2 anos. Vamos fechar agora falando sobre um possível reforço do Fluminense para a sequência do ano, né? Quem trouxe essa informação foi o meu amigo Rodrigo Dias, lá no Ligados do Flu. Inclusive, peço para os amigos, se vocês ainda não forem inscritos lá, se inscrevam lá no canal do Rodrigo. Gente finíssima, parceiro pra caramba. E ele trouxe uma informação de que o Fluminense avalia a contratação de Vitinho. Vocês lembram de Vitinho? Vitinho que surgiu, se eu não me engano, no Botafogo, teve passagem pelo Flamengo, uma passagem marcante pelo Internacional, e agora está no mundo árabe, né? O Vitinho hoje joga no Al Ettifaq da Arábia Saudita, e o jogador está com 31 anos, faz 32 anos no final do ano. E qual seria o grande benefício, né, para o Fluminense contratar o Vitinho? O Vitinho fica sem contrato em 30 de junho, ou seja, pouco mais de um mês para o Vitinho ficar livre no mercado e poder se transferir para outro clube sem a necessidade de investimento na compra dos seus direitos federativos, né? Lógico que teria o pagamento das luvas, né? E aí, automaticamente, não é uma contratação a custo zero, porque não existe contratação a custo zero, mas é uma contratação que você deverá pagar menos do que se tivesse que investir na contratação dele, se ele tivesse por contrato, né? Detalhes sobre o Vitinho. O Vitinho joga pelo lado esquerdo, é mais um ponto esquerda, né? Mais uma vez o Fluminense buscando um jogador de ponta esquerda. A gente vem trazendo aqui sempre, né, a quantidade de jogadores que o Fluminense tem para aquele setor. O Fluminense tem o Canópio, tem o Keno, tem o Serna, tem o Baia, Wesley Natan, Lavega e agora Vitinho. Enquanto no lado direito a gente tem John Arias e Riquelme Felipe, apenas 2. Isso mostra o quanto o elenco do Fluminense, as escolhas de peças do Fluminense são desbalanceadas, né? O Vitinho que tem como grandes qualidades o drible e a finalização. E o Vitinho é um jogador que ele finaliza com as 2 pernas, né? Ele é 10, joga pelo lado esquerdo, então é aquele jogador do pé trocado, é o jogador que vai puxar para o meio
para poder finalizar de fora da área, tem um chute muito forte. Eu confesso que eu gostava muito do Vitinho, eu achava que ele tinha características muito interessantes, mas hoje eu não tenho o que falar do Vitinho, porque eu não acompanho o futebol árabe, eu não tenho ideia de como o Vitinho está. A gente sabe que muitos dos jogadores que vão para o mundo árabe, eles regridem um pouco nas suas atuações, então eu vou me ater ao Vitinho que eu conheci antes de sair do Brasil, jogando lá pelo Internacional. Era um jogador interessante. Tem um grande ponto negativo, que a parte de recomposição defensiva, né? O Vitinho, ele é um jogador até, de certa forma, meio preguiçoso. Eu conversei com um amigo lá, torcedor do Internacional, e ele estava me falando, ele é um jogador meio preguiçoso, né? Mas na frente é um jogador que pode agregar muito. Então, quero saber dos amigos, o que vocês acham da contratação do Vitinho? Vocês aprovariam esse nome chegando no Fluminense? Lembrando que o Vitinho tem até que 30 jogos, 6 gols e 7 assistências na temporada. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Então, deixa o like aí. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Fiquem bem e até amanhã. Valeu!